Neste Bitalk vamos falar com a Ágata, vice-presidente do Rock in Rio. Vamos falar sobre liderança, sobre a cultura do sim, a cultura do não, como é que a Ágata vê a cultura da empresa e como é que conseguiram construir uma equipa no Rock in Rio que vendeu mais de 500 mil de bilhetes em 6 horas. Se estás curioso para saber como, fica já com os melhores momentos e a seguir a nossa parte 1 deste Bitalk. Olhando para alguns pensadores, especialmente na área de venture capital e de pessoas que estão a criar empresas de startups, existe a tendência a dizer tens que aprender a dizer que não. E tu dizes temos que aprender a dizer que sim. A predisposição é defender os nossos pontos de vista e não tanto ouvir os pontos de vista dos outros. Embora nós formalmente sejamos líderes, não é? Nós deixamos liderar pelos outros. E marketing é comportamento humano. Mesmo que você possa não concordar no final, você tem que ouvir. Mas pensa, se calhar para o podcast agora e pensa como é que eu posso implementar isto na minha empresa? Como é que eu posso ser um líder melhor? Nós temos tanta informação em torno de nós, todos os dias, a toda a hora, que não temos tempo para pensar. A vida não é preto no branco, a vida não é matemática. Não. Porque quando nós ouvimos pessoas que nós temos ideias, esta pressa com que nós temos de fazer as coisas é inimiga de nós próprios, porque não nos deixa construir coisas com valor. De que é preciso tempo para construir valor. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Então, olha, quem é que nós somos? Portanto, nós temos uma empresa que se chama Licipway, que é um investidor early stage em negócios e startups. Portanto, nós investimos em negócios tradicionais, aqueles que geram lucro, e investimos em startups, aquelas tradicionais que querem crescer e nunca geram lucro e querem angariar rondas de investimento e abarcar mais mercado. Portanto, esse é o dois tipos de coisas que investimos. Investimos sempre muito cedo, portanto, é o chamado early stage, mesmo quando as empresas estão a começar. Somos nós próprios empreendedores e não temos um fundo, portanto nós investimos organicamente do que gera a comunidade, portanto as empresas que geram dinheiro, nós podemos agarrar nesse dinheiro e investir em mais empresas. Não gerimos o dinheiro dos outros, como normalmente os venture capital. Somos um fundo sustentável. Exato. Investidor sustentável. Normalmente os venture capital estão a gerir o dinheiro de outros, né? Portanto Sim. fortuna de outros. Não é o nosso caso. Portanto, damos muita importância à nossa comunidade. Portanto, as pessoas em quem nós investimos são pessoas que nós admiramos, pessoas muito boas nas suas áreas, e nós utilizamos essa comunidade para ajudar as empresas da comunidade. Portanto, eles ajudarem-se uns aos outros, conhecem os negócios uns dos outros. Portanto, e tentamos criar mais do que uma relação de negócios, também uma relação de amizade, porque quando tens mais confiança com uma pessoa, mais facilmente partilhas os teus problemas com essa pessoa. Pronto. Portanto, temos neste momento uma comunidade de 40 empresas. Para além de investirmos em negócios e em startups, investimos também em pedras de xisto. Não são preciosas. Portanto, reconstruímos uma aldeia na Serra da Lousã que se chama Cerdeira Home for Creativity, e é uma Giro. aldeia para as pessoas irem passar um bom bocado e para os artistas poderem inspirar-se na natureza e fazerem o seu trabalho Quero no meio da conhecer. natureza. Fascinante a diversidade desse portfólio de vocês, né? Muito Comunidade, interessante. como nós chamamos. Pode ser a comunidade, mas eu digo portfólio de negócios. Sim. Que gerou uma comunidade, ou vice-versa, mas o fato é que vocês estão em frentes bem diferentes. Eu só queria entender uma Porque coisa fazemos para aquilo aprender. que gostamos. Ai, isso é maravilhoso. Mas vocês são sócios, um dia vocês juntaram um capital próprio, pessoal, e decidiram começar a investir em empresas. Foi isso? Sim. Entendi, tá bom. Começamos sem capital, mas pronto. Investiram tempo e muita Exatamente. garra, muita energia. Sim, desenvolvemos os negócios, né? Portanto, daí eu também dizer que nós somos empreendedores, né? Porque nós começámos a fazer Claro. empresas e à medida que essas empresas foram gerando lucro é que nós podemos agarrar nesse lucro e investir em mais E empresas. tem quanto tempo? Desde que começou esta aventura toda? Vai uns 26, 27 anos. 27 anos tem a Mas empresa... isso é quase a sua idade, né? Exato. Mas então não dá. Não, a primeira empresa tem 27 anos. Eu tenho 33. Não, mas então vocês são parentes?
Somos. Vocês são pai e filho? Exatamente. Ah, eu não sabia. Só eu tive que chegar nele. Não, então dá, porque enquanto você jogava futebol, seu pai pavimentava o terreno e a hora que você cresceu, você veio pra E, na junto. verdade, a Que primeira engraçado, empresa- muito bom. A primeira empresa do grupo foi criada pela minha mãe. Que máximo! E ela ainda tá com vocês na empresa? Claro. Ah, que espetáculo. E você é tão novo para ter um filho desse tamanho. É verdade. Vai dizer que você É o mais já velho. tem filho. Você já é avô, Zé? Já. Já tenho 2 filhas, sim. 4 netos. Ah, Netas. gente, 4 netos. mas eu tô adorando essa família. Aliás, 3, 4. 4 já existe, não é? 3 e meio, né? Uma ainda Ela está já na lá barriga. está, mas já. Você já tem 2. Eu tenho 2. 2 meninas. E aí tem um irmão ou uma irmã. E tenho uma irmã que tem uma menina e está à espera de outra. E tenho um irmão que ainda não tem meninos, mas há de ter. Tem um cão. Parabéns. Tem um cãozinho. Gente, que máximo. Adoro família. Vocês já perceberam que o risco sou eu entrevistar vocês, né? Mas eu vou parar. Não faz mal, não faz mal. Mas eu quero conhecer a sua Faz mãe, parte. a sua esposa. Quero Faz parte, conhecer, faz quero parte. conhecer. Olha, então de mim, eu não sei que vocês sabem de mim, sabe? Pronto. Mas isso nós vamos saber durante a nossa conversa. Mas pessoalmente? Não, podes contar. Aquilo que não queres contar na entrevista, podes contar. Tá bom. Não. Então vai, tá bom. É porque eu gosto sempre de entender quem são as pessoas. Acho muito legal entender o percurso profissional, mas o que tem por trás da experiência humana, para mim, é o que vale mais. Adoro. Adoro essa história, essa constituição toda de família. É fantástico saber, porque eu acho um grande privilégio a gente poder desenhar e construir histórias e deixar um legado em conjunto nessa parceria que é a maior de todas, que é a família. Então, Exatamente. E vou-te contar outro segredo. Que é, trabalhamos todos juntos. Em vários projetos, mas trabalhamos todos juntos. parabéns a você e sua esposa, porque isso é... Até mesmo os outros irmãos. Não, parabéns a eles, porque foi mérito deles, não foi nosso. Ai, que lindo! Muito bom, muito bom. Então tá, queridos, vamos lá. Quando vocês quiserem, vou parar de entrevistar vocês. Faz parte aqui da conversa. Portanto, nós não queremos muito fazer uma entrevista, queremos só falar contigo, perceber as ideias que tu tens. Eu, por acaso, estava a ler sobre algumas coisas que tu escreveste e encontrei um tema que achei bastante pertinente, que é o que tu falas da cultura da facilitação. Que é aquela questão, tu dizes, temos que dizer mais vezes sim do que não. Porque, olhando para alguns pensadores, especialmente na área de venture capital e de pessoas que estão a criar empresas de startups, existe a tendência a dizer, tens que aprender a dizer que não. E tu dizes, temos que aprender a dizer que sim. Não é? Este não, aprender a dizer que não, vem muito do facto de nós facilmente queremos ajudar os outros a fazer coisas. E sempre que alguém nos pede alguma coisa, ok, eu faço. Pedem mais uma coisa, ok, eu faço. E esquecemos-nos de fazer às vezes aquelas coisas que nós realmente precisamos de fazer ou que queremos fazer e dizemos que sim demasiadas vezes. É valorizar o foco, não é? Ou seja, dizer um não para valorizar o foco, para as pessoas fazerem exatamente aquilo que querem fazer e não serem desviadas facilmente do seu caminho, não é? Exatamente, mas quando tu falas em dizer que sim, eu acho que estás a falar de outra coisa, não é? Que é mais numa ótica de liderança e de dar empowerment, dar poder às pessoas para se sentirem responsabilizadas e para poderem sentir que podem fazer aquilo que elas pensam. É por aí que estavas a ir. Explica lá um bocadinho isso. É por aí. Eu acho que tem muito a ver com o ambiente de confiança onde você possa estar, né? E é muito mais fácil ou mais natural a gente estar predisposto a dizer o sim se você está rodeado de pessoas nas quais você confia, seja tecnicamente, seja especialmente no caráter, né? No tipo de ser humano que é aquela pessoa que está ali com você, aquele parceiro. Isso, quando eu digo parceiro, é parceiro mesmo, seja a equipe, seja a sua liderança, seja os seus pares. Eu acho que não faz o mínimo sentido a gente se rodear de pessoas com as quais a gente não sinta que, em alguma dimensão, a gente não tem uma parceria. E se a gente tem esse privilégio, porque eu sei que não é uma coisa simples, fácil, mas se a gente tem esse privilégio de estar entre pessoas que a gente confia numa base mínima, né, de novo, caráter e competências técnicas, por que não dizer mais sim do que não, né? Por que não assumir que aquelas pessoas podem estar trazendo ideias interessantes,
Primeiro, mesmo que elas errem, elas querem acertar, elas podem estar. Eu acho que é muito importante a gente confiar de novo no caráter de quem está com a gente. Que isso vai fazer com que, ainda que a gente tenha como líder algum receio de, na prática, aquele resultado não sair melhor, o melhor possível, a gente vai ter a confiança de que aquela pessoa terá tentado tudo. E que se ela não conseguiu, era porque realmente tinham aprendizados ali que todos nós precisávamos passar por e para evoluir, né? Então, eu acho que esse sim é a gente estar com uma postura mais aberta até para com a gente mesmo, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente não tem essa confiança na gente, eu acho que assim, o segredo para você viver bem no coletivo, ou um dos segredos, tem muitos, né? Mas uma das coisas fundamentais é a gente se autoconhecer. E a gente ter uma mínima confiança em nós mesmos. E a gente saber quais são os nossos pontos vulneráveis e estar ok com isso a partir da perspectiva que a gente está aqui para evoluir. Então, lógico, tem um monte de coisas em mim que eu sei que eu preciso progredir, evoluir, que eu tenho que aprender. Mas se eu tenho a consciência disso e que eu assumo que eu sou uma eterna aprendiz e estou aqui todos os dias para melhorar um pouco, para aperfeiçoar um pouco, eu me sinto mais confiante em relação a mim. E aí eu me sinto mais confiante de estar com o Zé, com o Tocha, e de repente aqui não saber alguma coisa, ou ter uma reação emocionalmente menos, sei lá, menos inteligente ou menos, sei lá, não era exatamente aquilo que já talvez... começa a ser autocensura, não é? Pois é. Então, eu fico aqui mais desarmada. E nesse mais desarmado, a gente consegue dizer mais sim. E aí eu acho que todo o entorno ganha. É a gente e quem está com a gente. Mas repara, mesmo para dizer o sim, tu foste pela contrição dizer por que não? Não é? Eu por acaso reparei que tu fizeste uma pausa quando disseste isso, não é? Porque querias dizer sim, disseste por que não. Ou seja, porque não é sim, não é? Talvez porque nós também temos, como seres humanos, procuramos, é mais frequente, pelo menos, quando estamos a falar com os outros, procurarmos discordâncias e não concordâncias, não é? Ou seja, a predisposição é defender os nossos pontos de vista e não tanto ouvir os pontos de vista dos outros. E aí, por vezes, uma sugestão muito rápida e ainda não explicada até ao fim, a nossa resposta pode ser não, mas, não é? É não, mas. E no mas depois começamos a desmontar esse não e acabamos por dizer que sim. Portanto, mas a primeira reação intrínseca, na maior parte das vezes, é dizer que não. E tu estás a falar precisamente do contrário disso. Não é? Tu estás a propor não, vamos dizer sim, porque não dizermos sim logo à partida, e racionarmos em torno disso para encontrar uma solução que talvez seja muito mais interessante do que aquela que nós estávamos a pensar. Mas por isso temos que pôr em dúvida a nós próprios, não é? Temos que assumir que podemos não estar a ver tudo e que outra pessoa tem uma ideia melhor ou vai acrescentar mais valor à nossa ideia original. Até porque, repara, quando tu dizes sim, tu estás logo a dizer à outra pessoa, estás a validar o que a outra pessoa teve a perder tempo e teve a pensar naquilo, não é? E quando uma pessoa vem ter contigo com uma ideia nova e a primeira coisa que diz é que não, ela fica logo à defesa, não é? Constróis logo uma ponte, não é? Quando dizes sim é muito mais fácil, portanto a pessoa fica satisfeita, estás a construir uma ponte. E provavelmente nem vai ser aquele sim exato, a coisa até pode mudar, não é? E vão mudar juntos, só que se houver ali uma ponte, mais facilmente encontra-se uma ideia em conjunto que os dois contribuíram para que ela seja melhor. Sabe que tem muitas nuances nisso tudo. Tem essa parte estratégica e tem uma parte que sinceramente, eu acho que cada vez mais há pessoas com essa habilidade de dizer, antes de tudo, ou pelo menos de dizer mais sims do que nãos, né? Isso é até um trecho de uma música de 30 anos atrás do Lulu Santos. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Ágata, desculpa estar a interromper, mas precisava mesmo de partilhar isto. Pessoal, vocês já sabem, o Bitalk está aqui para vocês. Nós estamos a falar de negócios, estamos a falar de work-life balance, estamos a falar de estilos de vida, de coisas que realmente nos impactam e da tecnologia. Se conhece alguém para quem isto possa ser interessante, por favor partilha e subscreve o nosso canal. Volto para ti, Ágata. Essa música, eu era criança,
tem para aí, sei lá quantos anos, mais de 3 décadas eu era criança, e essa frase sempre ficou na minha cabeça, sempre ressoou muito, e até hoje para mim é uma espécie de mantra. E eu vejo que, e aí a gente tem muito de energia, né, da gente também ir atraindo aquelas pessoas que estão vibrando na mesma frequência. E eu tenho atraído, felizmente, muitas pessoas com essa maior capacidade e que não querem dizer não, ou que não querem simplesmente defender a sua ideia para ganhar alguma coisa. Ganhar o quê? Ganhar o quê? Eu acho que a gente deve sim ser muito fiéis e leais aos nossos valores inegociáveis, né? E acho que a gente deve ter sim valores inegociáveis. E se toca ali é um não. Você vai botar em dúvida ali um não. Não pode ser sempre sim, né? Não pode ser sempre É aquilo sim. que hoje se diz as linhas vermelhas, não é? Exatamente. Agora, tem tantas outras coisas. Valores negociáveis são poucos, são muito fortes. De novo, são aqueles inquebráveis. Mas eles são poucos, são definitivos, podem ser fatais, né, se quebrados, mas eles são poucos. Agora, no resto do universo, no mundo, quando a gente se vê, tem tantos caminhos, e que aí, como você estava dizendo, Tocha, se a gente diz logo um não, você, às vezes, desmotiva, trazendo para o campo, né, para o campo dos relacionamentos, das relações empresariais, corporativas, de liderança com a nossa equipe. A gente diz logo um não e você desmotiva, de repente, uma equipe, um fornecedor, um parceiro que botou energia, que botou dedicação, carinho, acreditando naquilo. Você pode começar com um sim, você pode começar com um elogio. Eu acho que essa coisa de quando você recebe uma proposta, uma apresentação, uma ideia, e você já começar, acho que bacana esse trabalho que você fez, você percorreu um longo caminho. Estou vendo que teve uma pesquisa. Olha, que isso pode ser muito legal, vamos lá ver. Tenho aqui pontos que eu vejo altos, que a gente pode trabalhar, tem outros que eu tenho aqui alguma dúvida, e queria que a gente trabalhasse isso junto. Vamos ver? Vamos. Cara, você já abriu, tá aí. Agora senti que estavas ali no chão do festival a falar com a tua equipa. Né? Pode ser, mas é assim. E aí, estrategicamente, é engraçado porque a gente pode seguir por esse caminho de uma maneira muito intuitiva, e eu tenho que agradecer aí minha conexão com o universo, porque de uma forma muito intuitiva eu sempre tive uma abordagem mais para ir do que para o outro lado, do simplesmente repelir e recusar e não, e acabou. Nunca fui aí, né, com comando e controle. Mas a verdade é que tem muito pouco tempo que eu comecei a verbalizar e entender o jeito que eu já agia. E a partir dessa verbalização e dessa compreensão com dados, né, com estudos realmente assim, acadêmicos, inclusive científicos, de neurocientistas e etc., que eu fui percebendo aquilo que eu já tinha por intuição, um caminho, né, já percorrido, e o que eu poderia, a partir desse conhecimento mais técnico, colocar estrategicamente nesse entendimento. Aí, como você falou, já não é uma coisa por um acaso, já é uma coisa que muitas vezes é claro que dá vontade. Às vezes você vê, sendo muito sincera, não é assim, não somos... eu não tenho um olhar poliana das coisas, não tenho. Mas a minha lente é de crescimento, sempre. E é de sempre olhar para aquela pessoa que está na minha frente me apresentando alguma coisa, querendo que ela se sinta empoderada, para que ela continue a apostar e a se expor no sentido de arriscar, né? Então, estrategicamente, como líder, como colega, como liderada, inclusive, porque eu não tenho essa, eu gosto de reconhecer os meus líderes também, eu acho muito importante, assim como não tenho nenhum problema de, com toda a educação e a elegância, colocar também aquilo com que eu não concordo, porque também tem coisas que eu posso não concordar. Mas aí, com essa visão e com esse entendimento de que a gente tem melhores resultados realmente para o negócio, quando a gente dá espaço para outras pessoas criarem, aí muito mais vezes, de forma consciente, eu busco essa postura. Eu acho muito interessante aquilo que tu disseste quando te colocas na posição de liderada. Porque, de facto, mesmo quem tem posições de liderança e tem essas responsabilidades, tem momentos em que os seus, diremos, subordinados, entre aspas, ou os liderados, passam a ser líderes, nossos líderes, não é?
Ou seja, determinados temas que estamos a discutir e sem dúvida nenhuma que nós seguimos as opiniões deles e aquilo que é a visão deles para aquele tema, não é? Ou para aquele assunto em específico, ou para aquele projeto. E nesse momento, embora nós formalmente sejamos líderes, não é? Nós deixamos liderar pelos outros. E acho que isso, lá está, é um bocado aquela prova de inteligência, de nós nos circundarmos, termos a acompanhar-nos pessoas que são melhores do que nós. Isso E aí crescemos, não é? É nessas fases que nós vamos crescer, quando deixamos, percebemos que outras pessoas estão ali e estão a dizer coisas que realmente eu não tinha este conhecimento, não é? Mas não é só dizer coisas, é fazer. Na prática está a liderar aquele projeto e vai para a frente. E naquele momento ele é líder daquele projeto. Exato. E ele é nosso líder. Portanto, o que ele vai dizer é aquilo que faz sentido Exatamente. nós apoiarmos. E nesse sentido aí vamos apoiar. O que é que ele está... E essa aí depois liderança. nas redes sociais vês aqueles postings que dizem grandes líderes dão poder às pessoas que lideram para se tornarem também seus líderes. Mas é verdade. Assim, um grande expoente dos negócios, que é o Jack Welch, ele sempre diz que a capacidade dele estava muito mais em escolher com quem ele trabalhava, pessoas muitas vezes que ele considerava melhores do que ele, do que propriamente a competência dele, prática, técnica de fazer aquilo. Mas ele foi um grande descobridor de talentos e se juntava com aquelas pessoas. Então, assim, você buscar a complementariedade, ter a noção que é impossível você saber tudo e que tem que ter pessoas melhores que você, porque só assim que você vai evoluir, né? E que tem espaço para todo mundo, eu acho mais do que bonito, né? Porque às vezes o meu papo pode parecer um pouco assim, estamos num campo esotérico, uma beleza de energia, de ser humano. É isso mesmo, é verdade. Mas tudo isso gera resultado efetivo para o negócio. Porque os negócios são feitos de pessoas. E as pessoas precisam estar bem. E nesse campo, quando alguém se sente realmente parte de um negócio, de um projeto, quando ela percebe que os atos dela têm de fato impacto, você não precisa mais controlar. O segredo de não ter que controlar uma equipe é dar poder a ela. Lógico, de novo, não vamos dar poder a quem não está preparado para dar poder. Poder no sentido de não vamos colocar como um líder, né, 3 pessoas numa liderança compartilhada com você, se você não perceber que eles têm minimamente condições de estar ali. Mas se tem, lembra de você. Como que você era? Se hoje você é um líder de topo, como você era, de repente, há 10 anos, há 15 anos atrás? Quando você começou, você não tinha vontade, você não tinha aquela garra, você não queria ter a chance, a oportunidade de fazer diferente, de mostrar? Eu era assim. Então, assim, eu lembro muito de mim. E eu adoro ter pessoas mais novas que eu na equipe. Adoro. Eu adoro aprender com elas e adoro mostrar a elas que a minha experiência tem o seu lugar. E essa complementariedade que a gente está vivendo no Rock in Rio, acho que muitas empresas passam por isso. Na nossa empresa, a gente tem desde um baby boomer a uma geração Z. Daqui a pouco são quatro gerações trabalhando juntas. E todos têm o seu lugar. Todas as pessoas ali têm o que trazer. Porque a experiência com o frescor e com o entendimento de novas mídias, por exemplo, tem tantas coisas que hoje não fazem parte da minha vivência original, assim, do marketing, como hoje se tornou o marketing digital e toda a ciência que tem por trás. Só que tem uma coisa que não vai mudar nunca, que é o comportamento humano. E marketing é comportamento humano. Marketing tem suas bases na filosofia, na antropologia, na sociologia, na psicologia. É ali que está. E isso é o mais importante. Então, quando você junta uma pessoa que hoje nasceu, um nativo digital, e que ele tem quase que uma neuroplastia, os próximos, os alfas vão ter. Os nossos filhos têm uma neuroplastia diferente. Os alfas já é a próxima geração, né? Os alfas são agora, meus filhos, um tem 10 e outro tem 7, eles são alfas, né? A partir dos
15, 16 hoje já são geração Z, até uns 24, 25. Para baixo, de 14 para baixo, são alfas. E esses nasceram já no iPad e em tudo mais, e não sei o que ainda. E isso mudou a neuroplástica. Um outro jeito, é tudo ao mesmo tempo agora, e é multifunção, é diferente. Multitasking. Mas né? acho que é muito importante aquilo que estás a falar, que é a questão de procurar a complementaridade, não é? O balanço, né? Porque isso acho que é de sublinhar e as pessoas estarem atentas a isso, porque a tendência natural das pessoas é escolherem iguais a si, não é? Portanto, ou seja, as pessoas, mesmo em entrevistas, quando procuram alguém para trabalhar com eles, procuram afinidades de feitio, pontos de vista, de abordagens. E isso, em vez de tornar as equipas mais fortes, se calhar torna-as mais fracas, não é? Porque, lá está, não permite essa complementaridade, não permite, no fundo, a dialética que tem que haver entre as equipas de alguma tensão positiva, Claro. que vai gerar criatividade, vai gerar novas iniciativas, vai gerar rupturas, que são muitas vezes necessárias, rupturas, não é? Às vezes a gente, quando entra já numa paz podre, tem que provocar uma ruptura na equipa, no sentido dela rejuvenescer e poder ser mais criativa e ter mais energia, não é? Exatamente. E isso não é fácil de fazer, portanto, é um apelo, o que tu disseste é fantástico, porque é um apelo muito forte das pessoas fazerem esse esforço de encontrarem complementaridade, de trazerem para as equipas, ao contrário daquilo que muitas vezes é também propagado, que é trazer para as equipas também as pessoas com experiência, pessoas mais velhas, não é? Que embora não tenham a energia dos mais novos, têm o saber e têm o saber, têm a experiência, que tem valor. Portanto, obviamente, sempre sob o ponto de vista crítico, tal como a energia dos novos também está sob o ponto de vista crítico. Portanto, faz tudo parte da mesma energia que é necessária para criar a equipa, para ela ser mais forte, não é? Nos projetos. E você falou também um ponto muito importante, essa questão da homogeneidade. A homogeneidade, ela é muito confortável, mas ela é muito pobre, né? E do ponto de vista de geração de inovação, a inovação ela surge da interação de duas ou mais mentes e que, de preferência, sejam diversas. Né? Por exemplo, qualquer processo, né, de brainstorming, a gente precisa divergir para depois convergir. Então, acho que hoje, quando se fala tanto de inclusão e diversidade, é uma pauta que está muito quente, né, nas empresas, eu acho que é cada vez mais importante mesmo, seja do ponto de vista das gerações, das raças, das culturas, backgrounds. Isso é muito importante, porque é impossível você conseguir uma solução realmente fiel ao problema de outrem que você... de uma outra pessoa, de um outro segmento de sociedade no qual você não esteja inserido. Porque os grandes negócios, e vocês são investidores e sabem muito melhor do que eu sobre isso, inclusive, que os grandes negócios são aqueles que resolvem dores. E como que você vai criar algo se você não sentiu aquela dor? Claro que existe um olhar empático, claro que existe a pesquisa, claro que existe um monte de coisa. Agora, se você como um bom antenado que e você pensa, acho que tem um problema ali, naquele segmento da sociedade, tem um problema ali que a gente tem que resolver, e você traz para a sua equipe de R&D, você traz pessoas que vivam aquele problema, com certeza você vai acelerar demais a descoberta dessa solução, porque eles vivem aquilo. Então, acho que você fazer hoje, não existe mais aquele marketing, aquela comunicação ou qualquer solução que seja pasteurizada, que seja aquela coisa que é padronizada para todo mundo. Por quê? Não funciona, não é? Não funciona. Não funciona mais por quê? Porque aí a gente volta para a tecnologia, sempre ela. Ela faz com que a gente segmente, que a gente conheça, né, no detalhe quem é cada pessoa, pelo menos cada cluster. E você não tem mais jeito de comunicar para todo mundo como se todo mundo fosse igual.
Então, você precisa entender quais são as necessidades, os desejos de cada um. E aí dá muito mais trabalho, mas eu acho que é muito mais interessante. Eu até gostava de fazer um desafio ao pessoal que nos está a ouvir, tu estás-nos a ouvir. Já ouviste isto muitas vezes, não é? E agora as pessoas estão a ouvir e estão a pensar, espero eu, estejam a pensar, isto realmente faz sentido. Mas apliquem. É que uma coisa é nós estarmos sempre a ouvir vídeos na internet, estarmos a ouvir podcasts e as pessoas a dizerem coisas e nós até faz sentido. Mas pensa, para mesmo, se calhar para o podcast agora e pensa como é que eu posso implementar isto na minha empresa, como é que eu posso ser um líder melhor, como é que eu posso criar mais diferença, mais culturas diferentes, trazer mais culturas diferentes e pontos de vista diferentes para a minha equipa. Nós não podemos só ouvir, temos que executar e implementar estas ideias e se realmente concordas, faz, né? Começa a fazer, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas é preciso pensar nisso e criar algumas estratégias para que isso possa acontecer. Porque senão, tendencialmente, a natureza humana vai fazer com que nós façamos o contrário, não é? Que nos juntemos de pessoas que são iguais a nós, que venham à nossa volta mais o nosso círculo, e é super importante sair. E que façamos aquilo que é habitual fazer. Portanto, acho que mudanças de comportamento é das coisas mais difíceis de conseguir obter, não é? Portanto, as pessoas são embaladas pela inércia e mesmo pensando que estão a fazer mal, vão continuar a fazer a mesma coisa, porque é isso que estão habituadas, não é? O hábito é terrível, não é? E estás no dia a dia, não é? A resolver os desafios que tu tens, que são aqueles desafios que estão mesmo ali à tua frente, e às vezes ter essa visão mais de longo prazo, às vezes não temos tempo. É o nosso problema, não temos tempo, não é? Estamos embrenhados nos nossos desafios e não temos tempo para pensar no futuro e pensar para onde é que nós estamos a caminhar. Falar sobre tempo é abrir um outro portal. A gente pode ir lá, mas eu queria só complementar uma coisa. Acho que a questão da gente ter grupos, equipes heterogêneas, diversas, eu acho fantástico, fenomenal e necessário. Da gente buscar pessoas que nos complementem com outras visões e competências e etc. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente manter a unidade, que é no propósito ou na direção, sabe? Então, e isso que eu queria falar para as pessoas que estão nos ouvindo, busquem sim, porque são coisas diferentes. Busquem sim quem tem um alinhamento de propósito com vocês, tá? Pensa, essa pessoa está indo para o mesmo lugar. Ela não interessa o como que é diferente, sabe? Agora, a partir do momento que a gente quer, olha, eu quero impactar o mundo positivamente. E como? Acredito muito, no meu caso, Agatha, acredito que há vários caminhos, tá? Felizmente há vários caminhos, mas o que mais me encanta e eu sei que desperta em mim, tira de mim o melhor que eu posso oferecer é a educação. A nova educação, novas formas de se educar, entender que as soft skills, ou que essa conversa que a gente está tendo, que 5 anos atrás a gente não teria, estava muito nichado, assim, os grupos eram super, quase que escondidos, os que falavam de inteligência emocional e energia, e vibrar na mesma frequência, e a liderança compartilhada, e olhar para as pessoas, não tinha. Infelizmente, hoje desponta. Então, eu acredito, quando eu encontro pessoas que querem, de fato, construir um mundo melhor, impactar a sociedade com aquilo que está ao seu alcance, é lindo e eu acredito que pode estar aqui do nosso lado alguém com a capacidade de, não sei, acabar com o problema da emissão de dióxido de carbono no mundo. Pode ter aqui um Elon Musk que vai decidir criar uma civilização em Marte e conseguir. Tudo bem, mas não precisam ser esses os planos, porque a gente pode impactar dentro da nossa família, inclusive, que é a primeira noção de sociedade que alguém tem, pode na nossa equipe, no nosso bairro, entre os nossos amigos, whatever. Mas ter essa vontade de realmente deixar um mínimo legado a partir da nossa própria existência. E no meu caso, quando eu encontro pessoas que acreditam na educação de alguma forma, né, que entendem que o mundo é uma escola, que a vida por si só já é um processo de aprendizagem, que nós estamos num caminho numa condição de eternos aprendizes, sempre em evolução. Essas pessoas, elas podem ir por caminhos completamente diferentes dos meus,
E eu adoro que vão mesmo, mas elas estão indo para o mesmo lugar. E é aí que a gente se junta. Então, Tu não querias falar do tempo, mas já estás a falar do tempo. pronto. Não Não, é? eu até queria falar do tempo, mas eu digo que eu queria dar essa nota antes, Porque isso sem tempo, ou melhor, tu estás a falar em legado, estás a falar em sentido de vida, não é? De prática. Não é? Portanto, e é muito mais profundo do que propriamente um conselho do ponto de vista de como atuar na vida do dia a dia, não é? É um statement. Acabaste de fazer um statement, não é? é fazer valer a pena, né? Vale sempre a pena. Porque vale sempre a pena porque nós somos também engolidos normalmente pelo vórtice dos problemas mesquinhos do dia a dia, não é? E às vezes temos dificuldade, aquilo que Tocha estava a apelar há bocado, parem, não é? Parem, pensem. Nós temos tanta informação em torno de nós, todos os dias, a toda a hora, que não temos tempo para pensar. Portanto, acabamos por usar o nosso cérebro mais para processar a informação do que para produzir algo, não é? Para produzir pensamento. E o grande risco que nós, como sociedade e como pessoas individuais, corremos é deixarmos de saber pensar. Porque deixamos de pensar sobre aquilo que nos circunda e sobre o significado da nossa intervenção no dia-a-dia e em termos estratégicos do que é a nossa vida, o que é que a gente pretende da vida. Esse ponto é tão importante, Zé. Não é? É muito importante. Eu acho que as pessoas estão mesmo precisando resgatar a capacidade analítica, o pensamento crítico, né? E realmente crítico no sentido não é de criticar, é justamente ao contrário, de criticar sem pensar, não. É o contrário, é de ser capaz de fazer um compasso de espera para pensar sobre aquilo que foi dito, que está sendo colocado. Por que as fake news têm o tamanho que tem? Porque as pessoas não param para pensar. Por que o mundo está polarizado do jeito que está? As pessoas parecem que querem assumir... Preto e branco, não é? Preto e branco, e querem assumir uma parte. Eu estou aqui, então o outro está contra mim. Não param para pensar que existem motivações. Mesmo que você possa não concordar no final, você tem que ouvir, você tem que praticar a escutativa. Esse projeto que a gente lançou há pouco tempo, não sei se vocês foram impactados por ele, o Rock in Rio Manorama, ele tem muito dessa proposta do parar para pensar, refletir, dialogar, né? Porque falta diálogo, falta esse pensamento crítico e falta diálogo. Então a gente criou um festival de conversas onde nas conversas sempre tinham pessoas de backgrounds e visões de mundo e vivências realmente muito diferentes, né? Ali conversando, trocando ideia, porque para a gente poder promover justamente esse maior entendimento, um alargamento de repertório, né? De visão de mundo, porque senão a gente fica trancado naquelas bolhas, nas nossas, fica todo mundo cheio de certeza, e aí? A vida não é preto no branco, a vida não é matemática, não é. E o humano não é quase isso, não é? É dar-te tempo para tu parares, pensares e ouvires, conversares com outras pessoas, não é? Portanto, o vosso objetivo, se eu percebi bem, é juntar pessoas de várias áreas, de várias coisas que façam na vida e deixá-las falar. Não é? E partilharem. E é a tal escuta ativa que tu estavas a dizer para nós ouvirmos, porque é quando nós ouvimos pessoas que nós temos ideias, não é? E porque eu às vezes tenho ideias, estou a pensar sozinho e estou a ter ideias, não é? Porque o meu próprio pensamento faz-me gerar ideias. Mas se eu estiver num grupo de pessoas em que eu estou a ouvir alguém a falar sobre coisas, outras ideias aparecem, que nunca me apareceriam na minha cabeça, porque eu não tenho alguns conceitos que eles estão a passar. E estarmos sempre prontos para ouvir, e é o problema da nossa sociedade, sem dúvida, hoje em dia, que é, para além do preto no branco, é a pressa. A pressa de resultados. Se nós formos ver as pessoas que realmente têm grande impacto naquilo que estão a fazer e no mundo, são pessoas que dedicaram muito tempo àquele tema. E nós temos um bocado de ideia que lemos uma coisa ali, ok, agora vou fazer isto. Passado 3 meses já estou a fazer outra coisa. E estamos constantemente a saltar de uma coisa para a outra, porque não paramos realmente para pensar para onde é que nós queremos ir. Porque para construir algo significativo, para ter impacto, é preciso dedicar muito tempo a isso. Alguns autores falam nas 10.000 horas, não é? Para se tornar expert num determinado tema.
São necessárias 10 mil horas de trabalho em torno dele. 10 mil horas é imenso tempo. É imenso. É verdade. Desculpa, eu estava a apanhar uma mosca. Esta mosca Conseguiu apanhar? andava-nos aqui a chatear, agora já não nos vai chatear mais. Muito bom. Para as pessoas verem que o The Real Tocha consegue apanhar moscas. Muito bom. Adorei. Pronto, mas o meu ponto era exatamente esse. E também vem muito na ótica das startups. Nós às vezes pensamos, vamos criar uma empresa e passado uns meses, passado uns anos, 2 ou 3 anos, vamos vender a empresa. Isso não é verdade. Se nós formos ver os números, o tempo que demora a vender uma startup é em média 10 anos. É sério? Isso eu não sabia. Que interessante. Startups B2B, portanto, para negócio, vender de negócio para negócio, é 8 anos a média. Startups de consumo, de consumidor final, B2C, é 12 anos a média. A média. Significa que há empresas que demoram 15 anos, 17 anos, 20 anos. E, portanto, esta pressa com que nós temos de fazer as coisas é inimiga de nós próprios, porque não nos deixa construir coisas com valor. E é por isso que é tão importante nós pararmos, pensarmos o que é que nós queremos fazer e dizer assim, se encontraste alguma coisa que queres fazer e há um problema que queres resolver, como estavas a falar há pouco, esse é um problema que tu estás disposto a dedicar os próximos 10 anos da tua vida? E se a resposta for não, então pensa noutro problema. Porque não vale a pena. Se tu realmente vais querer ter impacto e queres ter o chamado sucesso, seja financeiro, seja sucesso pessoal, em termos de chegares àquilo que é a tua missão, tens que estar apaixonado pelo tema. E se não tiveres, não vale a pena fazer, porque estão ali mais 100 pessoas que são completamente apaixonadas pelo tema e vão-te ganhar. Vão fazer melhor. E estás a desperdiçar a vida porque podes ser muito bom a fazer outra coisa. Exatamente. É verdade. Eu tive uma frase muito interessante aí do que você falou, de que é preciso tempo para construir valor. Né? Isso é muito interessante. Eu percebo isso e vejo que cada vez mais as pessoas estão nessa azáfama do piloto automático. Não tem tempo para pensar, aí saem fazendo as coisas nesse tal piloto automático. Não cometem erros desnecessários. Cometem e não sabem por que estão indo e não repensam, porque eu acho que essa autorreflexão, esse parar de vez em quando, seja o quê? No final do ano, de cada ano, quando você faz aniversário, mas a gente tem que ser, quem não consegue parar toda semana, todo dia, é tão bom quando a gente consegue chegar ao fim do dia e fazer um balanço daquele dia, ou então no fim da semana, né? Mas em algum momento a gente precisa pensar para onde a gente está indo, para a gente não ir à deriva, porque às vezes a gente acha que está produzindo muito, né? Como produzir? Estou sempre ocupado, produzindo. Só que você está, na verdade, indo à deriva. Estão te levando. Você não está indo. Não é você que está indo. Você não está colocando intenção naquele seu dia, naquela reunião, ou naquele seu ano. Meu Deus do céu, terminar um ano e perceber que você foi para todos os lugares que te mandaram ir, né? Que você foi levado a ir. E você não fez nada. Isso não tem nada a ver com relação de liderança, nada disso, não. Né? Você pode estar dentro de uma empresa que tem que tem as suas diretrizes, tem o seu plano de ação. Você pode ter líderes que, sim, te dão diretrizes também. Mas você tem que estar tem que ter afinidade com aquilo, tem que estar de acordo com aquilo. Aquilo tem que fazer parte do seu plano maior. E eu só pedi para silenciar o telemóvel. Traz aqui. Lá está as distrações, isso. pessoal. As distrações da nossa vida. E nunca estava, você acredita? É porque eu coloquei justamente para não... Mas, enfim, peço desculpas. Não faz Deixa mal. aqui. Lá está, não é? Estamos sempre ligados, né? Estamos sempre prontos a receber mensagens e a responder às pessoas e conectados à internet. No fundo, que é estamos bom. a dar. Quer dizer, é bom e é mau. No fundo, estamos a dar aos outros a prioridade de definir. Ou melhor, a capacidade de definir as nossas prioridades. Só se nós lermos a mensagem. Fónix, se tiveres ali um aviso a dizer para leres a mensagem, vais olhar para a mensagem. Vais ver Clique, leme. E pior, vês a mensagem, não tens tempo a pensar nela nem para responder, já perdeste aquele tempo e depois vais voltar a perder tempo para ler a mensagem e responder. Agora, aproveitando esta pausazinha que fizemos aqui, eu queria aproveitar para mudar o tema para falarmos um bocadinho de parte económica. Queres introduzir?
Bom, mas aí vamos cair noutro mundo, noutro portal que tem a ver com a tua atividade, não é? Eu acho que eu estive a olhar um bocadinho para isso e descobri aqui umas coisas. Eu não sei se correspondem à realidade, mas eu apanhei aqui umas informações da Aporfest, que é a Associação Portuguesa de Festivais de Música, que diz que o contributo indireto e direto dos festivais na economia foi de 18 mil milhões de euros em 2019, dos quais 2 mil milhões de euros diretos. Estamos a falar em 287 festivais que foram realizados em 2019, foi um bocadinho menos do que em 2018, que foram 300 e pouco. E aqui uma das coisas que mais me impressionou é que a maior fatia deste dinheiro foi para transportes. As pessoas gastaram em transporte 1,7 milhões. As bilheteiras representam apenas 200 milhões de euros. E depois estamos aqui a falar em 52,5 milhões de euros gastos em comida, bebida, merchandising, 30,4 milhões em alojamentos. São números impressionantes, não é? São números impressionantes. Estamos a falar em 2,1 milhões de espectadores. Curiosamente, todos sabemos que a maioria são jovens, não é? Já sabíamos. Não sei, agora estava-nos dizer no rock, como é que é no Rock in Rio. Agora, o que é incrível é que 63% dos espectadores são mulheres. Não é? Para mim é um mistério, porquê, não é? Mas tu certamente saberás. Ou seja, fala-se muito no impacto do Web Summit que tem na economia e os subsídios que recebe do Estado e da Câmara por causa disso. Mas, de facto, a conclusão que eu chego é que os festivais têm muito mais impacto do ponto de vista económico, não é? E envolvem mais gente. Não são 50 mil pessoas que vão ao Web Summit, são mais de 2 milhões de pessoas que beneficiam desses E provavelmente não são mais gente, como mais diversidade de pessoas, não é? Porque as pessoas que vão ao Web Summit é o pessoal dos negócios, da tecnologia, etc. E no festival, portanto, no Rock in Rio, onde eu já estive, a quantidade de pessoas diferentes é incrível, não é? Porque as pessoas vão lá pela felicidade. Exatamente. Tu sentes esta responsabilidade de alguma forma também, ou seja? Muito, muito, muito. Uma das coisas que mais nos orgulham é realmente a nossa capacidade enquanto business e não só toda a indústria, como você aí leu e bem os números da Aporfest, mas como o que a gente faz como Rock in Rio, que tem tanta responsabilidade sobre aquilo que entrega, de fato impactar positivamente a cidade, a economia, a vida das pessoas. Então, esses números, e que no Brasil ainda são maiores, é interessante que no Brasil a gente não tem, é um país de 200 milhões de pessoas, aqui em Portugal somos 10 milhões, e mesmo assim não há essa quantidade de festivais no Brasil, tá? Não há. É impressionante como Portugal é um celeiro de tão boas ofertas de música, né, de gatherings em volta da música, da arte. É muito interessante. E acho sim que deveria haver ainda mais atenção, não é que não haja, mas deveria haver mais atenção e mais investimento, mais apoio do governo, enfim, para as iniciativas culturais e dentro delas os festivais, com certeza absoluta, porque é aquilo que a gente estava dizendo, não só os empregos diretos e indiretos, o que se gera para o turismo, a indústria do turismo, e nós temos, como vários festivais têm apoios do turismo de Portugal, porque é entendido, nós vendemos milhares e milhares de bilhetes do Rock in Rio Lisboa, assim como outros festivais também o fazem fora de Portugal. Sim, que é uma atividade de exportação, não é? Sem dúvida. Claro, é uma atividade de exportação. Mas, assim, falando da cultura para além do que é a arte, né? Do que é a música, mas uma dimensão cultural. Eu acho muito interessante o que os festivais, há empresas que avaliam com dados antropológicos mesmo, como que uma sociedade local se comporta a partir do comportamento do que acontece ali na vivência dos festivais. Isso é muito interessante. Tem no Brasil uma consultoria que só faz isso. E os dados são espetaculares, porque passa a ser um
uma amostra de como a sociedade como um todo vai evoluindo no seu comportamento a partir do que elas vivem ali Como nos assim? Podes dar festivais. um exemplo prático só para A forma perceber? de consumo, a forma como que as pessoas vão, se vão mais sozinhas, se estão indo, a coisa, por exemplo, estão indo mais mulheres agora, antes eram mais homens, o que que isso quer representar? Né? O que que isso pode representar? Mas especialmente como elas convivem ali, o tipo de música é muito importante, porque tem músicas que têm letras muito mais politizadas, tem artistas que buscam por uma questão de, mesmo, vamos agora, são verdadeiros, são letras de rebeldia, né, contra o status quo. Intervenção, não é? De Como se chama. intervenção, e tem outros que são mais poéticas. Então você vai vendo que o mundo vai. A cultura tem muito isso, né? A arte é uma grande exacerbação, é uma grande materialização, eu acho, daquilo que se vive na sociedade. É um reflexo. É um reflexo. Acho muito curioso tu teres dito que em Portugal há uma quantidade muito grande de festivais, portanto, maior do que no Brasil, que é impressionante isso. Será que isso tem a ver com a tradição cultural das festas locais, que há no verão, sobretudo, não é? As festas locais de Santa não sei quê, no Santo não sei quê, e que extravasaram depois em apoios dos próprios municípios, não é? Que dão um grande apoio aos festivais locais, não é? Sobretudo os festivais mais pequenos. Acho que pode ter a ver com isso, acho que pode também ter a ver com o fato de que na Europa, diferente assim, comparando com o Brasil, né? Ali com a América Latina, você tem, e cada vez menos, infelizmente, porque o clima global está mudando, mas historicamente a Europa tem um verão marcado, um inverno marcado, tem estações do ano marcadas. E quando você tem essa característica, o verão passa a ser um momento de muita festa, né? É aquele momento que parece que ali o final da primavera, tudo é um novo início, é um novo começo. Da energia, a libertação de energia, um novo começo. Então você passou por aqueles tempos sombrios, frios, e agora vou começar de novo. E aí a festa, ela é necessária, você está em festa. Acho que isso é uma coisa também que contribui. Outra é o fato da Europa estar muito mais no centro do mundo do que o Brasil ou a América Latina. Então, assim, o Rock in Rio, em 1985, quando a gente fez a primeira edição, foi, sem dúvida, um grande divisor de águas para a indústria do entretenimento no Brasil e no mundo. Ali não chegavam bandas internacionais, AC/DC, Queen, Scorpions, todos que foram, James Taylor, tantos artistas incríveis, não iam porque o Brasil era geograficamente, era psicologicamente muito mais distante do que geograficamente. Geograficamente, como é óbvio, não mudou de lugar, mas era um lugar no fim do mundo e que tinha muitas histórias negativas de ir para lá e os equipamentos iriam ser roubados. Dos poucos artistas que foram antes do Rock in Rio tiveram situações complicadas, então esse ruído chegava e não ia. Então o Roberto Medina, ele teve mais de 70 reuniões com agentes para conseguir contratar artistas para o Rock in Rio de 85 e não conseguiu. Por sorte ou por merecimento, ele tinha feito um trabalho muito bonito com o Frank Sinatra antes. E quando ele já não sabia mais o que fazer, ele pediu a ajuda do Frank Sinatra. E foi o Frank Sinatra que convocou uma conferência de imprensa em Los Angeles para que esse amigo, parceiro dele, brasileiro, contasse uma história. Frank Sinatra chamando, a imprensa e o mercado foram. E a partir dali, com aquele endosso, começaram a ouvi-lo e ele conseguiu contratar as pessoas. Mas foi assim, foi uma saga para conseguir. Uhum. Incrível, né? Então, assim, aqui na Europa você não vive isso. Então, é mais fácil. Tem duas coisas, né? Às vezes nós não conseguimos para Portugal trazer determinadas bandas que a gente consegue levar para o Brasil.
Porque no Brasil as bandas têm o interesse do volume. Então, cada música no Spotify, ouvida ou baixada, etc., no Brasil, você pode multiplicar isso por 200 milhões de pessoas. Aqui só são 10 milhões. Então, entre você escolher ir para lá ou vir para cá, se ele tiver que escolher, ele escolhe ir para lá. Agora, ao mesmo tempo, se ele não tiver em turnê passando pela América do Sul, ele não vai para lá. E na Europa ele está sempre em turnê, sabe? Então a gente vai jogando com essas coisas. Mas eu acho que é um misto de tudo isso. É curioso, porque eu agora estavas a falar, eu estava-me a lembrar, sabes que eu a determinada altura estive na direção das festas de Lisboa. Ai, que giro. Em 1990, quando se reabriu, diremos assim, o Jorge Sampaio foi eleito Presidente da Câmara e foi criado um gabinete das festas de Lisboa, de que eu fazia parte. E foi nessa altura que se foi organizado o primeiro, foi o primeiro mega concerto com os Rolling Stones, no estádio José Alvalade, no dia 10 de junho, fazia parte do programa das festas de Lisboa. Tinha havido já concertos em estádios antes disso, mas aquele foi, diremos assim, o maior e foi uma produção gigantesca. E para que ele fosse possível, teve que se... Hoje em dia, o papel dos patrocinadores, podemos também falar sobre isso, é muito ativo, existem múltiplas formas de atuação, etc. Mas naquele momento, o papel do patrocinador foi viabilizar o espetáculo. Porque era necessário dinheiro upfront, não é? E quem estava, diremos assim, a tentar trazê-los era o município de Lisboa, não é? Portanto, que não tinha essa capacidade upfront. Então foi buscar o apoio de um banco, neste caso foi do Montepio Geral, que avançaram com o dinheiro todo para o festival, portanto para o concerto dos Rolling Stones, e que depois, portanto, foram o patrocinador principal e a bilheteira do concerto foram as próprias agências do banco, não é? Foi um caso curioso. E isso foi fundamental, foi um gesto fundamental e teve aí, diremos assim, uma intervenção muito clara na altura do Presidente do município, que era o Jorge Sampaio, e que permitiu que Portugal começasse a fazer parte da rota das rotas, não é? Das turnês. Dos turnês europeus das grandes bandas, não é? Interessante. Isso foi em que ano? Isso foi em 1990. A partir daí, Lisboa passou a estar no mapa, não é? Digamos assim. Isso foi marcante. E você estava lá nesse início, nesse marco. Que bom. É verdade. Mas estava-te a ouvir e, de facto, isso faz todo o sentido. Curiosamente, parece-me, pelo menos há essa opinião, de que eles gostam de vir cá. Eles gostam de vir cá porque nós temos um público muito, muito simpático, não é? Sim. É muito educado. Toque bem ou toque mal, batemos palmas sempre. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Nós, como seres humanos, e a nossa consciência, e por isso que eu acho tão importante a educação do ponto de vista da conscientização, da sensibilização. Vamos acabar com o processo industrial, mas vamos, sobretudo, conscientizar as pessoas. Não é? Se nós queremos passar essa mensagem, temos que ser consequentes naquilo que é a realidade. Quando essa marca foi criada, não existia internet, a gente estava na época do fax. E a gente, mesmo com esses números astronômicos, a gente tem uma posição muito humilde no sentido de nunca achar que o jogo está ganho. No Brasil, a gente esgota os 700 mil bilhetes 6 meses antes. O Rock in Rio é o resultado de um profundo respeito ao nosso público. Quando os riscos e quando as desvantagens forem superiores às vantagens, nós simplesmente deixamos de usar a tecnologia, porque faz parte do ser humano. Né? As pessoas que não estiverem conectadas, elas estarão à margem da sociedade. O medo é um grande organizador social. Há uma distorção brutal da realidade.